Gente, eu acho que vocês já estão cansados de escutar a minha repetição, que eu sou uma pessoa privilegiada. Mas eu tenho que falar isso, eu acho isso e a minha vida tem me dado oportunidades maravilhosas. Hoje eu estou aqui com uma querida, super querida, que eu conheci de uma forma assim inusitada e que a gente vem construindo aí com a distância uma amizade com muito carinho e uma pessoa que eu super admiro, que eu aprendo sempre com ela e hoje estou tendo essa bela oportunidade de mostrar a casa dela. E nesse contexto que me traz muita alegria e uma nostalgia muito gostosa que me lembra da minha infância, quando eu estive por aqui, quando eu conheci essa cidade maravilhosa. Nós estamos falando de Tiradentes e eu estou falando aqui da minha amiga Cristina Nascimento, que é uma paulistana. Sim. E que vai se apresentar aqui para vocês agora. E aí, prazer ter você aqui, Vênica. Você falou da nostalgia de Tiradentes, porque você é mineira e eu não tive essa nostalgia porque a minha infância foi toda em São Paulo. Eu conheci Tiradentes quando já tinha 35, 40 anos. Mas é como se eu já conhecesse aqui. Tiradentes teve em mim uma influência e um impacto que não consegui mais se desligar. Me desligar. Apesar de ter uma casa em São Paulo, né? Eu moro em São Paulo, não é tão fácil vir para cá, mas foi um encontro assim para a vida, Tiradentes. A Cristina é a idealizadora do Fórum da Manhã, um evento muito interessante, como o próprio nome diz, né? Que discute as possibilidades e as formas de melhorar o nosso amanhã. Né, Cristina? Fala aí um pouquinho só para a gente entender melhor isso. O fórum já tem 5 anos, essa vai ser a 5ª versão, em novembro. Nós vamos fazer uma pequena versão presencial, mas vai ser todo transmitido online, que é uma forma de reunir pessoas interessantes, pensadores, empreendedores, para discutir um pouco o futuro do Brasil, né? Talvez Tiradentes seja o lugar ideal para isso, né? Que é o lugar onde teve o nosso grande herói, não é? A Inconfidência. Então, e também porque houve a oportunidade de fazermos com Ralph Justino, quando ele era prefeito da cidade, que foi um apaixonado pela ideia. Um apoiador, né? Um apoiador, sempre. E o Eduardo Janetti, que é o escritor que estava escrevendo na época, quando nós iniciamos o fórum, estava escrevendo o Trópicos Utópicos, que é justamente pensar o Brasil como o Brasil ainda não é, mas pode ser. Muito bacana e assim, para se pensar, né, gente, que é uma coisa que todos nós temos que fazer, mover um pouquinho para poder isso acontecer de uma melhor maneira. Especialmente agora, não é? Nesse mundo pós-pandemia, esse fórum vai ser todo justamente dessa reflexão, como vai ser esse mundo e como o Brasil pode se reinventar nesse mundo, trazendo autores, trazendo escritores, que estão escrevendo já sobre o mundo pós-pandemia e também humanistas, pessoas que estão imaginando novos caminhos possíveis, que eu acho que é isso que a gente precisa. Né? Gente, eu tive a oportunidade de participar do fórum há 2 anos atrás e fiquei encantada. O nível das palestras é top, pessoas assim interessantíssimas, né, Cristina? Sim, a gente traz muita gente interessante e também os da cidade, né? Claro. Os líderes daqui, que Tiradentes para nós é um laboratório do que seria um mundo ideal, né? Com certeza. Porque Tiradentes é muito especial nesse sentido. E parece uma coisa protegida, né, Cristina? Protegida, é uma comunidade extraordinária, né, solidária. Eles passaram essa pandemia, é um case. De uma forma assim tranquila, com sabedoria, fecharam a cidade no momento em que havia toda uma preocupação de como a cidade iria sobreviver na medida em que vive exclusivamente de turismo e de eventos. Né? Com certeza. Mas teve essa sabedoria. Né? Conseguiram passar com pouquíssimos casos e aqui a coisa super sob controle. Muito. A gente foi muito para o presente, mas eu queria que a Cristina falasse um pouquinho de Tiradentes, um pouquinho como que a cidade conseguiu permanecer assim tão intocada, né? E preservada, que
é uma raridade, né? Não houve um crescimento populacional maciço. Sim. E como se protegeu aqui o centro, né? O centro histórico. E queria que você viesse lá atrás, que eu já vi você falar da visita aqui dos modernistas. Eu queria que você... Foi muito importante. É um contexto muito bacana que eu acho que todo mundo teria curiosidade de conhecer. Então, Tiradentes se inicia com o ciclo do ouro, com a descoberta do ouro. Aqui era um ouro de aluvião e calcula-se que foi a maior quantidade de ouro por metro quadrado já descoberta no mundo. Meu Deus, não sabia disso. Houve um boom no final do século XVII, começo do século XVIII, e a cidade se desenvolveu a partir disso. O que é interessante é que o ouro, como era de aluvião, acabou muito rapidamente também. E foi por esse motivo que Tiradentes permaneceu como era. Quer dizer, não houve um desenvolvimento posterior. Foi aquele momento e parou ali. E parou. E por isso a cidade se conservou. Permaneceu assim no estado de letargia até lá para o século, anos 30 do século XX, quando Mário de Andrade descobre Tiradentes. Olha, gente, que interessante, uma curiosidade que muita gente não sabe. Sim, ele era diretor do Instituto Cultural, que era um tipo de ministro da cultura da época, e se apaixonou por Tiradentes e trouxe, na época, os artistas modernistas, a Tarsila do Amaral, veio para cá, Blaise Cendrars, que era um francês, que também teve muita influência sobre os modernistas brasileiros, esteve aqui, outros escritores, e foi ele que conseguiu tombar a cidade. Quer dizer, isso foi muito importante. Depois, muitos anos se passaram, até o início dos anos 70, quando algumas pessoas de sociedade, alguns artistas se apaixonaram por aqui. Teve um belga que veio para cá, que foi muito importante, que foi o Richard, não é? Que, eu o conheci. Dessa casa aqui em frente. Você chegou a conhecê-lo? Ele tinha um antiquário lá embaixo, né? Antiquário. Eu conheci no antiquário. A Ana e o John Parsons, né, que criaram a pousada. O Solar da Ponte. E foram esses que começaram a restaurar, a incentivar o capital para restaurar as casas que estavam abandonadas. Então houve todo um renascimento. Então, a partir dos anos 90, houve um outro fenômeno em Tiradentes. Muitos criadores e chefes de cozinha, produtores de produtos de excelência locais, começaram a desenvolver toda uma gastronomia na cidade, que não havia. Houve o começo dos festivais, especialmente com Ralph Justino, que inventou o primeiro festival importante de Tiradentes, que foi o Festival de Gastronomia, que foi um marco a partir do qual uma série de outros eventos importantes vieram para a cidade. Hoje, a cidade é um case de economia criativa extraordinário. Único. Então, são os festivais de cinema, que é importante, de fotografia, todos foram, em pouco tempo, fizeram com que a cidade se transformasse totalmente, se sofisticasse, e muitas vezes, muitas pessoas vieram morar aqui, que também foi o que fez muita diferença. Porque até então, eram pessoas que vinham passar eventualmente férias, mas a partir dessa época, houve todo um movimento de pessoas que compraram casas, que se estabeleceram, que fizeram também muita diferença para a economia da cidade. Hoje, Tiradentes é uma cidade de pleno emprego, com poucas no Brasil, é uma cidade totalmente segura, uma cidade com uma comunidade muito solidária, e isso, bom, agora na pandemia a gente viu como isso faz muita diferença. Não é? Cristina, Oficina de Agosto é também da década de 90? Época, foi também do início dos anos 90, com o Totti, né, que também resolveu morar aqui. Porque hoje, gente, é muito comum, existem muitos casos de pessoas muito qualificadas que vão para comunidades e que vão para desenvolver um trabalho. Esse desenvolvimento a partir da Oficina de Agosto foi super interessante, porque o Totti desenvolveu criadores que abriram os seus próprios negócios, os seus próprios ateliês, não é? Isso trouxe muita riqueza, inclusive, principalmente para a região do Bichinho, né? Que fica a alguns quilômetros aqui de Tiradentes, que era uma região com muitos jovens em risco,
não é? Onde já havia o começo de drogas. Então, esse é um case conhecido no mundo todo hoje. Com certeza. Gente, agora nós vamos falar um pouco da casa em si, né? A gente precisaria de vários programas para falar de tudo que eu tenho para falar aqui. Mas vamos à casa, que é um presente aqui para mim, poder ver essa variação de materiais, poder ver essa arquitetura, poder ver esse privilégio de ter sido usado ao máximo o que existia e foram feitas, claro, adequações para ficar uma casa atualizada, né, Cristina? Sim, houve uma reforma de 8 anos aqui. Né? Quando nós compramos a casa, foi em leilão, ela estava bastante deturpada em relação à arquitetura original. Nós procuramos, de um lado, restaurar o que foi possível, claro, e do outro lado fazer algumas modificações, sempre em negociação com o patrimônio histórico, claro, para especialmente esse ambiente, esse espaço que era praticamente um porão. Então nós conseguimos aumentar o pé direito para poder utilizar justamente essa parte de baixo da casa. Né? Só para vocês entenderem, nós estamos aqui na Rua Padre Toledo, bem perto da Matriz, quer dizer, não tem lugar mais privilegiado, muito provavelmente deve ter sido uma das primeiras casas, porque né, com a religião... Foi o primeiro núcleo. A proximidade da igreja, matriz, então assim, uma coisa realmente muito primária aqui na cidade, antiga, né, primária no sentido de antiga. Então nós temos aqui a estrutura, nós estamos no porão da casa, né, que foi feita toda a parte social foi feita aqui embaixo. Ela está no nível da rua e nós estamos aqui agora no porão. Tá? Então, no nível da rua, ela tem os quartos que foram todos muito bem organizados, com suítes transformados, né? Sim. E assim, ficou perfeita. E depois a parte social aqui embaixo, que é com esse fundo que eu não preciso nem falar que vocês estão vendo aqui. E uma coisa muito interessante que a Cristina fez aqui na casa foi que ela privilegiou toda a decoração com coisas genuínas aqui da cidade, né? São coisas dos artistas locais, artistas, artesãos, marceneiros, com raras exceções, praticamente tudo que a gente tem na casa é talento local. Muito interessante. É fruto do talento local. Essa peça aqui, Cristina, eu queria que você chamasse a atenção, falasse um pouco dela para nós. É de Antônio Julião, que é um dos grandes artistas aqui da região. Bom, a família Julião, que é de Prados, é muito conhecida. Né? Antônio Julião é vivo. Foi uma das últimas obras em que aparecem as figuras humanas, né? Porque ele depois se converteu, acho que ele é evangélico agora. Não pode mais fazer figuras não humanas. faz mais. Então é uma das obras importantes dele. Né? É feita num tronco só. A família Julião é a grande dinastia dos escultores de madeira, né? Gente, observar isso, que é o formato do tronco da árvore, né? Que com todo o movimento, quer dizer, é um trabalho maravilhoso. Aqui também, Cristina, a gente tem um outro. Essa é Vicentina Julião, justamente. Também da mesma família. É a mesma família. É já uma pessoa idosa, trabalha muito lentamente, então ela não tem um grande número de peças. Essa a gente acha muito especial, né? Muito é o especial, paraíso. Não é? Com Adão e Eva, os animais. E a espessura da madeira que é incrível, né? Gente, dos pontos altos dessa casa também, que vocês vão poder ver aí no vídeo várias vezes, é que a gente tem a vista aqui da Serra de São José, que é uma parede que protegeu a cidade também, né? Porque como ela deve ser uma área de preservação permanente, não pode, ela está totalmente intocada. Então isso faz muita diferença e vocês vão ver aí que a casa está toda voltada, né? Então se a Cristina está no escritório, ela está vendo a serra. Se ela está no quarto, ela está vendo a serra. Então assim, é um privilégio. Esse é um privilégio grande. A colocação da casa a implantação da casa no terreno, ela privilegiou essa vista maravilhosa. A serra é uma coisa muito especial daqui, porque hoje é patrimônio natural da humanidade, é intocável, né? E houve todo um movimento de ambientalistas que fizeram muita diferença para que isso acontecesse, liderados pelo John Parsons. John Parsons era um inglês, não é? Que foi o que
criou o Solar da Ponte, junto com a Ana, que era mineira. É um casal que fez toda a diferença em Tiradentes. Cristina, esse lote todo faz parte da casa? Aqui era uma casa antigamente, porque tem essas lajes. Como é que é essa situação aqui? Não, quando nós compramos em leilão a casa, havia um terreno que é metade do que nós temos hoje. A outra metade era um terreno sem uma casa, e que nós acabamos comprando. Aqui é uma área muito restrita do centro histórico, em que tudo que se faz se depende de aprovação do patrimônio histórico, que é bastante rigoroso, como deve ser, né? Aqui nós temos o privilégio de temos a visão de 3 igrejas, né? É a de São Francisco, no fundo, que nós conseguimos enxergar da pérgola. Tá. A de Nossa Senhora do Rosário e a matriz, né? A matriz aqui maravilhosa, imponente ali, né? É um privilégio mesmo. Gente, e toda uma jardinagem também maravilhosa, tem umas coisas com cara de jardim de antigamente, com umas romãs ali maravilhosas. Sim. Uma parreira linda aqui, né? Um jardim que parece antigo, mas é bem novo. Não, eu sei. Nós plantamos tudo quando compramos a casa, depois da reforma. Né? Claro, porque deve ter também detonado praticamente muito. Tudo. Então, assim, esse complexo aqui faz toda a diferença também. A gente tem toda uma privacidade e o que a gente vê daqui são telhados originais maravilhosos. Mostrar essa casa é muito difícil, porque são tantos pequenos detalhes, tudo é tão feito com tanto carinho e tem uma harmonia muito grande. Eu, para ser sincera, não tinha nem visto a casa desse ângulo que eu estou vendo agora. É outra coisa, né? E estou encantada, e aqui ela parece mais grandiosa, porque a gente vê de outros ângulos pedaços da casa, aqui a gente vê ela de uma maneira maior, né? Mais inteira, completa. Né? Dá para ver todo o desenho da casa, né? Gente, eu vou deixar que as imagens mostrem todo o potencial dessa casa, a beleza, os detalhes, a delicadeza da dona da casa, foi um prazer. O carinho com que essa casa foi pensada pelo casal, que o Hélio não está participando aqui com a gente, mas é o mentor aí de muita coisa. Sim. Né? Todo o projeto de restauração ele acompanhou. Não, e eu vi o entusiasmo com que ele fala das coisas que foram feitas. Então, assim, é um trabalho, né? Uma história aí de vida, uma casa dessa, é uma coisa pessoal, uma paixão pessoal, né, do casal. Então, assim, vocês vão ter a oportunidade de ver isso aí com detalhe nas imagens. Eu vou agradecer a Cristina, super, porque eu agradeço. Eu estou feliz de poder estar aqui, estou feliz de poder mostrar a casa para vocês, né? Aquela curiosidade nossa. E para ser muito sincera, eu, assim, sempre que passo aqui pelas ruas de Tiradentes e vejo as cortininhas, toda vez que tem uma gretinha, eu dou uma olhada assim para ver o que eu consigo ver daquele paraíso pessoal, né, gente? Porque a casa é aquele paraíso que cada um tem para si. Foi um prazer, Benica. Muito obrigada.